não vamos não vamos atrasar muito, não. Nós queremos dar as boas-vindas à doutora Yara, que vai nos apresentar hoje o seminário sobre cooperação Sul-Sul, com o tema aí, atuação das instituições públicas brasileiras na cooperação Sul-Sul. Esse vai ser o desafio nosso de cada vez mais nós também nos engajarmos na cooperação, né? O Brasil já é grandinho para começar isso. Bom, o Dr. Paulo Melo vai ser o coordenador desse painel, então eu passo ao Dr. Paulo, que tem o currículo e demais informações sobre esse seminário. Paulo. Obrigado, Elise. Bom dia a todos, bom dia também àqueles que nos acompanham pela internet, pelo YouTube, uma saudação especial a todos que dedicaram o seu tempo aqui a essa hora e meia em que a gente discute um pouco da cooperação Sul-Sul. A doutora Yara Costa Leite é pesquisadora associada do Centro de Estudos e Articulação da Cooperação Sul-Sul, Articulação Sul-Sebrap, doutoranda em Ciência Política do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, IESP, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e desenvolve tese sobre cooperação técnica brasileira entre países em desenvolvimento, os casos da Embrapa e do Senai. Então vamos passar a palavra para Yara e ela já começa a sua apresentação. Aqueles que estão pelo YouTube, pela internet, podem nos encaminhar perguntas durante o debate ou após a apresentação da Yara, pelo e-mail que foi enviado no convite, debate.secate@embrapa.br. Bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, receber esse convite com muita alegria, tanto pela relevância, pela necessidade, eu diria até pelo imperativo de se debater esse tema, né, quanto porque eu vejo também isso como uma oportunidade de eu retribuir a Embrapa e as pessoas que já me receberam aqui por tantas e tantas horas de entrevistas para a minha tese, mas também para outros trabalhos de pesquisa que eu venho realizando aí ao longo dos últimos anos. Não sou doutora ainda, tá? E justamente acho que, de alguma forma, o mundo da cooperação me engoliu e minha tese com isso não pôde avançar muito, mas, de todo modo, ela tá sendo finalizada e justamente por ter sido engolida por esse mundo, eu consegui ter tomar contato, sair dos livros, né? Tomar contato com as pessoas que estão, os practitioners, como a gente fala em inglês, né? Então eu acho que eu queria iniciar um pouco nesse sentido de deixar assim, bem claro que as ideias, enfim, que eu vou passar aí para vocês, elas são muito baseadas em conversas com praticantes, tá? Eu também não vou deixar de falar quais são as minhas visões de mundo e como que eu vejo certas essas falas e interpreto essas falas de acordo, seguindo algumas abordagens que eu vou deixar muito claras para vocês quais são, né? Porque é uma forma de vocês também me darem um retorno e dizerem em que medida que as minhas percepções vão ao encontro ou se afastam do que alguns aí também devam estar pesquisando ou trabalhando na prática, né? Porque eu acho que sem esse diálogo a academia se encastela, né? E ao mesmo tempo esse diálogo pode ajudar também a estruturar, a pensar em estratégias também. Então, o título da fala ficou Atuação das Instituições Públicas Brasileiras na Cooperação Sul-Sul, Avanços e Desafios, e junto aos desafios também eu vou falar sobre algumas oportunidades. Obviamente, eu estou muito influenciada pela experiência da Embrapa, mas já
em outras pesquisas que eu fiz, eu cheguei a ter a oportunidade de entrevistar praticamente toda a Esplanada, então há também elementos de outras instituições públicas, sem dúvida, né? Vamos ver. O panorama da apresentação. Parece que ela vai ser bem breve, eu espero que seja, né? Que eu acho que o que importa é que a gente tenha tempo para o debate. Uma primeira parte sobre conceitos e abordagens, uma segunda sobre a trajetória histórica e uma terceira sobre desafios e as oportunidades que vêm com esses desafios. Tá, enfim, algumas questões para que a gente possa pensar do que a gente fala quando a gente fala sobre cooperação Sul-Sul, né, que eu acho que é uma questão que vem à cabeça de todos. Eu acho que uma primeira distinção que precisa ser feita é entre relações Sul-Sul e cooperação Sul-Sul. Nem toda relação envolvendo agentes socialmente organizados, baseados nos países em desenvolvimento, ela pode ser presumida como cooperativa. Né? Eu acho que o pensamento sobre cooperação Sul-Sul, ele de certa forma sofre de um excesso de normativismo, de pressupor que é bom, né, que são relações automaticamente cooperativas, sendo que isso na verdade devia ser uma questão empírica, dizer ou não se uma determinada relação Sul-Sul se ela é ou não cooperativa, é uma questão empírica. Cada caso é um caso, e cada caso teria de ser julgado segundo alguns parâmetros para se estabelecer o que é cooperação, tá? Eu já venho estudando isso há alguns anos e até hoje eu não consigo saber quais seriam esses parâmetros, porque a gente está falando de relações entre estados. Uma coisa é a gente falar da cooperação e das relações entre indivíduos e grupos menores, que onde eu fui buscar esses elementos básicos da cooperação, né, na teoria social, na psicologia social, que trabalham com grupos um pouco mais simplificados ou com indivíduos, e a outra coisa é a gente falar sobre estados, porque você sabe muito bem que não existe uma coisa chamada o interesse nacional. O que existem são grupos disputando por acesso a recursos e tentando projetar suas ideias, né, suas visões sobre o mundo. Então, acho que tem que pensar se é cooperativo ou não, se os resultados são positivos do ponto de qual grupo, né, em que medida que beneficiar esse ou aquele grupo beneficia um interesse nacional, né. Os dois elementos aí são muito básicos mesmo. O que precisa para uma relação cooperativa? As duas partes têm que ter um objetivo e as duas partes têm que se sentirem recompensadas por essa relação, né? Duas ou três ou mais partes, né? Essas recompensas, elas podem ser de natureza material ou não, né? Um país, ao cooperar com outro, ele pode estar buscando algum tipo de benefício material, seja acesso a comércio, ou o que quer que seja, ou ele pode estar simplesmente buscando um reconhecimento, né? Então, essas perspectivas sociais, sociológicas e psicológicas, elas têm essa vantagem de reconhecer que os objetivos também podem não ser materiais, aquele cálculo puramente instrumental, né, de custo-benefício, ela reconhece esse papel também do reconhecimento. E aí, essas recompensas também, elas podem ser diretas ou indiretas. Diretas quando se espera a recompensa da outra parte com quem se está cooperando, e indireta quando se espera a recompensa de uma terceira parte que não está diretamente envolvida naquela relação, né? Esse caso das recompensas indiretas é muito aplicada justamente para ações de caridade em geral, né, em que muitas vezes uma entidade que faz caridade, ela está muito mais esperando ser reconhecida por outras entidades que fazem caridade também, do que pelo próprio recipiendário daquela caridade, né. Um outro ponto aí que tem a ver com essa questão das recompensas e das trocas e de como que isso acontece é o fato de que raramente para esses
teóricos sociais da cooperação, raramente a cooperação acontece com as duas partes colocando o mesmo serviço nessa relação, né? O que seria esse negócio de colocar o mesmo serviço? Dois indivíduos, eles precisam empurrar uma pedra, cada um individualmente não consegue empurrar essa pedra, esses dois se juntam e colocam ali o mesmo serviço para empurrar aquela pedra junto. Um caso aí seria, por exemplo, os países em desenvolvimento votando contra ou a favor de uma determinada resolução na Assembleia Geral das Nações Unidas. Está todo mundo botando o mesmo esforço, o sim ou o não. Né? Mas eles dizem que essas relações são muito raras, que em geral o que um quer do outro é algo que ele próprio não tem, né? E esse algo que ele próprio não tem pode ser um conhecimento, né? Pode ser um conhecimento que o Brasil possui e esse outro país possui um outro conhecimento em alguma outra área que pode se somar ao conhecimento produzido no Brasil, ou pode ser alguma vantagem material também. Eu tenho aqui o meu conhecimento e em troca eu recebo uma vantagem comercial ou um apoio para um candidato brasileiro em organismo internacional, né? Eu não estou julgando, tá, gente? Eu só estou tentando aplicar mais ou menos o que eu fui, as peças que eu fui montando para chegar nessa abordagem. E aí a gente tem toda essa questão da cooperação sul-sul, tá? Mas onde que a cooperação sul-sul se insere aí, né? Obviamente o que faria mais sentido é a gente trabalhar com teoria de relações internacionais para poder entender a cooperação sul-sul. Por que eu fui trabalhar com a teoria social? Porque a teoria de relações internacionais é muito voltada para a experiência da cooperação entre países do norte, né? Que são países em que a cooperação ela aparece como imperativo, segundo as abordagens da interdependência, as abordagens que se chama de neo-institucionalista. O que isso significa? Aqueles países do norte, eles foram obrigados a cooperar, porque se eles não cooperassem, a relação ia ser automaticamente conflituosa, né? Obviamente, a teoria sobre a cooperação em relações internacionais surge depois da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, acho que estava todo mundo preocupado com o problema da cooperação ali naquele momento, né? E com a sombra muito clara do conflito. E por quê? Porque tratavam-se de países, e tratam-se até hoje de países que têm ligações muito fortes entre eles, ligações que começam pela própria infraestrutura e pelos intercâmbios comerciais. Quer dizer, a gente tem uma situação clara de interação estratégica em que cada parte tem que considerar a escolha do outro também para o seu futuro, porque o outro escolher influi no seu futuro. E a cooperação ela aparece como um imperativo, porque se você não coopera, o resultado final para as partes vai ser negativo. O exemplo que se dava, obviamente, que parece que às vezes a gente esquece de história, né? E o mundo parece que a humanidade esquece do que a história já nos ensinou. Essa situação era aplicada para o contexto da grande crise lá no período entre guerras. Quer dizer, os países começando a passar por uma desaceleração econômica tendiam individualmente a buscar fechar o seu mercado e, no fim, todo mundo fechando o seu mercado, pensando só no seu interesse imediato, a gente teve uma situação catastrófica, né? Porque isso comprometeu o desenvolvimento de todos. Então, a ideia é que, não havendo cooperação, há conflito. A minha questão é, será que a gente pode entender a cooperação sul-sul a partir dessa vertente? E, principalmente, porque, em grande medida, esses países em desenvolvimento não têm relações históricas entre si. E eu estou falando relações não só de identidade, de união no terceiro mundismo, eu estou falando relações em termos de infraestrutura, o básico. Né? Então, não se tem uma interdependência formada, e mais do que isso, é uma situação caracterizada pela indiferença. Como que eu explico a cooperação se ela não emerge do conflito, e sim da indiferença? Né? E aí, nesse ponto, a teoria de relações internacionais, ela é muito focada na experiência dos países desenvolvidos, pode ajudar a compreender fenômenos de integração regional e vários outros, mas não ajuda a compreender tudo, né? E aí, fazendo o recorte aí pela cooperação sul-sul para o desenvolvimento, automaticamente a gente tende a cair na literatura sobre a cooperação internacional para o desenvolvimento, né? Que vocês sabem que é muito focada,
ela é focada nos resultados entre cooperação e desenvolvimento, mas ela é também muito focada nas motivações dos atores, né? Tem velha crença que é se o doador ele for altruísta, o resultado da cooperação é bom. Se o doador for egoísta, o resultado da cooperação é ruim. E aí, isso me leva, de novo, àquela questão do que são os estados, né? Como é que você trata um país como uma entidade antropomórfica, como se fosse um homem? Não é. Você tem várias forças ali dentro daquele país movendo a política de cooperação, né? E fazendo um paralelo com uma fala da Dilma há um tempo atrás, ela mencionou uma vez, em um contexto que eu não me lembro qual era, nenhuma força política consegue mover um país com esta tamanha complexidade, se referindo ao Brasil, né? Então, é muito difícil você falar que um país é altruísta, e isso ela fez uma fala em outro contexto, mas eu estou transpondo para esse, né? Quando a gente fala de uma política, ela é sempre produto de forças diversas que competem, ideais diversos, e o resultado da ação e da política, ela vai ser fruto de uma coalizão formada entre determinados atores. E dentro desses atores, você vai ver que tem atores que são do bem, altruístas, embora eu continue não gostando dessa expressão, e você vai ter atores que são baseados em interesses econômicos, diplomáticos, e é isso que no final, assim que você tem o resultado da ação. Então, eu só estou apontando isso para falar que é complicado a gente tratar sobre a vertente do altruísmo ou do egoísmo. Na verdade, esse tipo de coisa de motivação, gente, já foi banida das ciências sociais desde os anos 70, porque chegaram à conclusão que você não consegue captar evidências a respeito de motivação, tá? Nesse ponto, até as teorias sobre cooperação internacional para o desenvolvimento estão totalmente atrasadas em relação a avanços que foram feitos em outras áreas das ciências sociais, como eu disse para vocês, desde os anos 70, né? E dentro desses países também, tentando entender os determinantes domésticos, né? Quais são, como é que as ideias, como é que a cultura desse país influencia a política e a prática da cooperação, né? Como que esses interesses se articulam dentro desses países, né? Como que as instituições, como é que a arquitetura, o sistema de cooperação dentro desses países? Qual é o papel do Congresso, né? Enfim, e aí vocês sabem que no Brasil a gente tem um papel preponderante do executivo nessas agendas de política externa, tá? É muito difícil, na verdade, até transpor esse tipo de abordagem para análise de cooperação para o desenvolvimento no Brasil, porque, e aí eu chego aí no que seria, para mim, na minha opinião, a marca distintiva da cooperação Sul-Sul para o desenvolvimento, porque a gente está falando de burocracias que estão em formação. O que isso significa? Você muitas vezes não consegue traçar o processo decisório. Muitas vezes esse processo decisório ele é fruto de aleatoriedades, né? E eu estou falando burocracias e informação, por quê, gente? Porque como que o Brasil teria uma estratégia numa área específica, ou mesmo determinados grupos dentro do Brasil poderiam ter uma estratégia clara de ação com países com os quais o Brasil não tem tradição de relacionamento. Quando a gente fala de burocracia, a gente está falando daquele sistema também, em política externa, né, que é capaz de captar informações de campo, triar essas informações e fazer com que essas informações alimentem a elaboração de uma política. Né? Como é relativamente, e eu vou explicar por que é relativamente, uma coisa, um fenômeno novo para o Brasil, e para muitos países em desenvolvimento, às vezes é muito complicado a gente dizer que existiu uma estratégia desde o início. Agora eu acredito piamente que essas estratégias estão em formação e que os atores que melhor se organizarem para fazer esse processo de triagem de informações e propuserem uma estratégia, vão estar em maior condição de influenciar essa agenda, tá? Mas porque eu tenho escutado muitas vezes as pessoas falando que lá, desde o início, o objetivo do Brasil era abrir mercado, ou era, mas isso não tinha uma clareza a respeito do contexto desses países para
para haver, de fato, uma elaboração. Eu não vou passar em tudo, porque não vai dar tempo. Se vocês quiserem, a gente volta a essa tela depois. A trajetória histórica, né? E aí, pensando no caso brasileiro, mas e pensando em geral, no caso em geral também, como é que foi essa trajetória histórica da cooperação Sul-Sul? A cooperação Sul-Sul, ela sempre foi para muito além da cooperação Sul-Sul para o desenvolvimento, tá? Sempre houve outras formas de estreitamento de laços entre os países do Sul, para além dessa ideia da assistência. Tratada pela literatura como uma coisa muito mais diversa, né? E isso que vem aí, por exemplo, os investimentos Sul-Sul e o comércio Sul-Sul como sendo modalidades de cooperação Sul-Sul também. Os autores falavam muito isso antes, tá? E aí, de repente, a dimensão que vem muito sempre essa parte da ajuda, né? Do que eu estou chamando aí de cooperação Sul-Sul para o desenvolvimento, né? Os mais velhos ajudando os mais novos, né? E justamente essa era a verticalidade que se queria evitar no passado, né? Mas, de certa forma, essa agenda... Isso, gente, talvez seja um pouco mais complexo de entender, mas a minha ideia é só tentar, justamente, tentar complexificar coisas. Às vezes a gente não consegue ver na realidade ou preto ou branco, né? Você tem vários fatores que influenciam isso. E eu acho que um fator essencial, na minha opinião, foi a criação e a expansão de toda uma burocracia internacional voltada para assistência desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Tem os dados que são assustadores, que existem 300 organizações criadas desde a Segunda Guerra Mundial, só contando os países desenvolvidos, tá? Esse dado ainda não está englobando todas essas agências que estão sendo abertas em outros países em desenvolvimento. E dessas agências, só uma desapareceu depois da Segunda Guerra Mundial, que foi o Banco Nórdico de Desenvolvimento. Isso é o pessoal do Instituto Brookings dos Estados Unidos que levantam os dados que a gente fica assustado, né? Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? As burocracias, obviamente, muitas delas foram criadas com ótimas intenções. Depois da Segunda Guerra Mundial, vamos fazer a integração funcional do mundo por setores, porque aí a gente coloca técnicos para conversarem entre eles, e os técnicos conversando entre eles, eles conseguem chegar a um consenso e influenciar o aspecto político. Porque pelo nível da alta política, da decisão presidencial e de chefes de governo de Estado, essa cooperação não aconteceria nunca, por causa da obsessão com a soberania. Então, a ideia era tentar integrar de baixo para cima. É a abordagem que a gente chama abordagem funcionalista das relações internacionais. Só para esclarecer que a intenção era excelente, tá? Não estou questionando essa intenção. Mas o que acontece com o passar do tempo é que essas organizações vão se transformando em burocracias, né? E acabam... Enfim, há um livro que aplica justamente a perspectiva weberiana das burocracias a essas organizações. O objetivo dessas organizações passa a ser continuar existindo, né? Elas foram criadas muitas vezes para resolver problemas específicos, e uma vez que esses problemas foram se resolvendo, essas organizações vão criando outras razões para continuar existindo. E toda vez que essas organizações passam em crise, né, eu acho que a emergência da China como doador levou a uma crise enorme dessas burocracias, agora, nesse momento, mas toda vez que se tem uma crise, um questionamento da legitimidade dessas organizações, elas tendem a buscar, por serem ocupadas por especialistas, elas tendem a buscar novas respostas para esses novos problemas e reformular os problemas. E a resolução para esses novos problemas vai passar, mais uma vez, pela continuidade da organização, certo?
E eu estou dizendo isso porque a cooperação técnica entre países em desenvolvimento ganhou força, foi num contexto desses, de questionamento e da tentativa de dar novas respostas. Era um momento em que os anos 70, né, em que há uma desmobilização muito forte do diálogo Norte-Sul, e vocês sabem a razão disso, né, é um momento de desaceleração econômica, é o fim da idade de ouro do capitalismo, né, e obviamente é muito fácil as nações serem generosas quando elas estão passando por um período econômico de alta. Isso vai atingir esse sistema, e aí se tem novas respostas. Os países do Sul, desde sempre, desde Bandung, estavam lutando também pela cooperação econômica entre eles. Não só pela cooperação técnica, mas por uma série de razões, na hora que se entrou esse paradigma entra em crise, a resposta que se firmou chamava-se cooperação técnica entre países em desenvolvimento. Por quê? Não, tem todo o argumento, gente, com o qual eu concordo, de que é uma cooperação que busca, ao criar instituições fortes, favorecer a autossustentabilidade. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas o contexto era um contexto, como eu falei para vocês, de crise. Um contexto em que os próprios países em desenvolvimento muitas vezes não tinham condição de assumir os custos dessa agenda, embora vários estivessem emergindo ali já naquele momento. A cooperação técnica entre países em desenvolvimento virou a solução viável, porque era mais barata, porque utilizava-se de funcionários públicos para fazer a sua implementação. Fazer obra de infraestrutura naquele momento era uma coisa impensável, os recursos não davam para aquilo. E estimular, né, era barato. Então, isso é para dizer para vocês que, quando uma organização está em crise, ela tem várias soluções para aderir a elas. Ela resolve aderir a uma ou a outra em razão da viabilidade. Essa solução tem que permitir que a organização continue agindo. E naquele momento, a solução chamou-se CTPD. Né? No caso do Brasil, como é que o Brasil, na minha visão, pela revisão histórica que eu já fiz, se colocou nessa agenda? Toda, da cooperação técnica e dessa integração mundial funcional. Né? Foram criadas entidades brasileiras, eu não estou falando do Itamaraty ainda, tá? Essas entidades brasileiras que foram criadas voltadas para fins específicos de desenvolvimento, entidade na saúde, entidade na agricultura, na indústria, etc., foram elas próprias muitas vezes criadas com a cooperação recebida, como vocês sabem muito bem. E não só isso, elas começaram a ser convidadas para atuarem, para integrarem essas reuniões funcionais que aconteciam em âmbito de organizações internacionais ou regionais. A OEA tinha muita coisa também, né? E justamente nesse processo, essas organizações elas já nasceram internacionalizadas e elas já foram trazidas para esse sistema desde muito cedo. E aí, esse sistema era uma forma das organizações exporem as suas próprias experiências e isso, obviamente, gerava demanda por elas. Né? E não só isso, começou a haver uma obrigação, de certa forma, da organização que recebia a cooperação no passado, de no momento seguinte prestar a cooperação para um terceiro. Que é essa coisa mais antiga que a gente fala de cooperação triangular como sendo uma coisa recente, não é. Né? Então vinha um organismo internacional, prestava cooperação para uma entidade brasileira, e no momento seguinte essa entidade tinha que ir prestar cooperação para um terceiro. Então, eu estou chamando esse processo de indução externa, que eu não estou criticando também, tá? Na verdade, isso é um ponto, algumas teorias sobre cooperação dizem que um dos elementos para uma relação se configurar como cooperativa é que ela seja espontânea, que ela não seja induzida. Eu estou discordando disso. Eu acho que uma relação de cooperação ela pode sim ser induzida, mas ela continuar ou não vai depender da instituição que presta cooperação retroalimentar essa atuação e aí passar a ser uma coisa, de fato, espontânea. E aí a gente tem num período mais recente o que eu estou chamando aí de indução diplomático-presidencial. Essas organizações passam a ser chamadas, muitas delas públicas, né, outras não, para atuarem como agentes diplomáticos. Né? E isso, claro, despertou um sentimento de orgulho nessas organizações que viram as suas experiências reconhecidas, né, e
justamente porque projetadas no cenário internacional, reconhecidas como boas práticas, isso acho que é muito positivo para alimentar a força institucional dessas organizações, mas a questão sendo muito breve a respeito disso, os presidentes vão, as instituições ficam. Né? Então, quando uma coisa é induzida de cima para baixo, se esse de cima perde a vontade política de dar continuidade àquele processo se descontinua. Tá? Então, eu acho justamente que é o que está muito claro, e eu acho que algumas organizações governamentais que foram envolvidas aí na cooperação, elas passaram a ter estratégias próprias de atuação, e aí eu coloquei a ideia de policy lending, exportar políticas como uma forma de fortalecê-las dentro do Brasil. Né? Houve muitas organizações que aderiram a esse raciocínio, né? De mostrar, olha só, para a minha oposição aqui dentro do Brasil, que olha só, você se opõe ao modo como eu acho, mas eu sou boa prática lá fora, eu estou exportando minha experiência para dezenas de países em desenvolvimento, então isso é o sinal de que eu sou, de que a minha ideia é mais importante do que a sua, né? De que meu ideal é mais importante do que o seu. Isso é uma forma de estratégia, mas ela às vezes é muito perniciosa, porque ela alimenta as clivagens dentro do Brasil, né? Sendo que a gente sabe que o desenvolvimento demanda a construção de consensos mínimos, né? E aí todas as organizações começam a exportar suas experiências como boas práticas, cada uma de um lado, quer dizer, alimenta uma disputa que eu acho, na minha opinião, que é uma disputa que a gente precisa, de alguma forma, conseguir superar. Né? E superar construindo consensos mínimos, conseguindo deixar as divergências de fora para pensar num projeto futuro. Né? Aí tem a questão do soft power também, a estratégia de exportar políticas como um mecanismo para o Brasil influenciar mais a governança global do que ser influenciado por ela. Mecanismo de poder, gente, influenciar mais do que ser influenciado, o nome disso é poder. Né? E não estou falando mal também do poder. Então, uma tentativa, uma sensação muito por parte das elites e de várias organizações brasileiras de que o Brasil começou a ser muito julgado julgado por mecanismos de governança global que foram criados sem a participação do Brasil. Né? Isso era uma agenda foi muito complicado, como você sabe na história, por exemplo, incorporar a agenda do meio ambiente. O governo, que na época da ditadura, achava que era uma forma dos países desenvolvidos impedirem o desenvolvimento dos seus competidores no Sul. Né? E que história é essa de vir impor uma agenda para a gente na qual a gente não participou, a gente não ajudou a elaborar essas regras. Então tem esse certo trauma, né, que alimenta até hoje essa questão da projeção como soft power. Vamos influenciar desde o início as normas globais, porque aí a gente vai, a hora que elas forem firmar num tratado, a gente não vai ter que mudar tanto, porque elas já foram baseadas na nossa experiência. Né? O problema disso, obviamente, é que mudar todo país precisa e sempre. Aperfeiçoar políticas públicas todo país precisa e sempre. No mundo interdependente nem se fala, os desafios são diários. Né? Se eu estaciono achando que a minha prática já é a melhor de todas, eu não estou preparado para interagir nesse mundo e para melhorar sempre a política pública. Né? O papel da presidência eu já falei, né, indiretamente. E aí, enfim, qual o caminho aí um pouco que eu vejo, né, e vou falar mais sobre isso daqui a pouco. A gente está no momento na minha opinião, em que as instituições públicas e as outras também que implementaram a cooperação técnica entre países em desenvolvimento, precisam elas próprias verem o que elas querem com isso. Lembra lá, aquele primeiro elemento, a primeira coisa que precisamos é de um objetivo. Esse objetivo ele foi induzido pela agenda diplomática, no passado ele foi induzido por organismos internacionais. Mas ele só vai ser sustentável se as próprias instituições que implementam essa cooperação tiverem clareza sobre o que elas querem, com quais países, em quais setores. Por quê? Né? E, obviamente, eu estou pensando no que a gente chama de integração ou cooperação funcional, né? O que eu preciso
e o que o outro pode me oferecer. Nessas horas, gente, querendo ou não, a gente chega no aspecto mais básico da cooperação, e ele não é nada ideológico. Ainda assim pode ser pautado por visões de interesse comum, não estou falando que essas visões têm que sumir, mas no dia a dia, o que eu noto é que as pessoas, se elas não se verem premiadas, e as organizações que implementam a cooperação técnica, não verem essa cooperação como um dos instrumentos para desempenhar a sua própria missão, não é possível constituir alinhamento interno dentro dessas organizações. Porque elas estão, querendo ou não, o que as pessoas querem saber, que estão lá trabalhando no dia a dia, não estou falando as pessoas que estão trabalhando com a cooperação em si, tá? Estou pensando em alinhamento institucional em todos os funcionários dessa instituição entenderem por que esse caminho e não outro. E como que esse caminho pode ajudar essas instituições a cumprirem as suas próprias missões e os seus regimentos internos. E obviamente, só isso não é suficiente, né? Eu coloquei neofuncional. Neofuncionalismo tem a ver com o quê? Tem a ver com a tentativa... Esse acordo, ele não pode ser feito só dentro das instituições e entre elas e as suas instituições congêneres. Ela tem que ser feita dentro do Brasil também. Ela tem que incluir o Congresso, ela tem que incluir a academia, ela tem que incluir a burocracia brasileira e ela tem que criar essa base de baixo para cima também. Porque só a vontade política a gente já sabe que não é suficiente. Porque a vontade política, cada presidente tem a sua. Né? E setorial também, pensando, obviamente, não só nas missões dessas organizações, mas nas missões, né, numa cooperação mais ampla, setorial. Aí coloquei, por fim, alguns desafios e oportunidades que surgem com esses desafios. Né? Acho que um grande avanço foi o COBRAD. E, apesar de todas as limitações, mas eu acho melhor ter do que não ter. Eu acho que o COBRAD e o fato de a ABC ter passado a publicar também mais dados, que seja em PowerPoint apresentado por diretor, entendeu? As pessoas terem acesso a esses dados é muito importante para alimentar o interesse pelo tema, a mobilização, a pesquisa, e essa transparência também gera demanda por mais transparência. E a demanda, eu acho que eu antevejo aí, não é só transparência por dados, mas também por resultados. Isso independentemente da vontade do freguês, tá? Quais são os impactos em campo dessas ações? Eu sei que às vezes é cedo para a gente falar, que é novo, não sei o quê, mas pelo menos um resultado aí desse monitoramento, né? O que está dando certo, o que não está, como melhorar, e pensar também em termos das entidades que prestam cooperação, né? Como que atuar na cooperação técnica tem ajudado essas organizações a atingirem suas missões ou não, né? Aí coloquei um pouco dessas burocracias brasileiras ainda voltadas para dentro, mas com capacidade técnica e acumulando conhecimento sobre países. Isso vocês sabem muito bem, quem é da Embrapa, né? Os regimentos dessas instituições públicas implementadoras estão todos voltados para o desenvolvimento brasileiro, né? Então, você tem essas burocracias atuando cada vez mais fora, mas com esse regimento que é voltado para dentro. E como que a gente equaciona isso, né? Mas, ao mesmo tempo, com uma oportunidade mesmo de influenciar, na minha opinião, processos decisórios em política externa. Por quê? Porque além dessas organizações acumularem competência técnica, elas passam a acumular também conhecimentos sobre países com os quais o Brasil não tinha tradição de relacionamento. Agora sim, temos a condição, na minha opinião, de começar a pensar, de fato, em estratégias. Porque são países com os quais o Brasil muitas vezes tinha uma tradição de indiferença, e que essas organizações, principalmente as instituições públicas que contam com quadros permanentes em campo, porque às vezes a gente sabe que em missão de 15 dias você não consegue conhecer um país de fato, esses funcionários começam a acumular informações valiosíssimas a respeito do contexto social, econômico, cultural e institucional desses países.
como que essas informações podem ser retroalimentadas dentro da própria instituição e da instituição para o aspecto diplomático e decisório, tá? A gente sabe que tem dificuldades aí também nessa retroalimentação, enfim, todo o problema das instâncias decisórias serem separadas das instâncias implementadoras, e, enfim, não estou dizendo que seja fácil, né? Aí eu coloquei um pouco a necessidade de integração entre Estado, mercado e sociedade, né? E eu sei que às vezes é ruim, parece determinante falar de elementos da cultura brasileira, né? Parece determinista, e não é a minha intenção, mas eu acho que certas coisas a gente precisa reconhecer, inclusive para pensar, de fato, em como achar soluções que sejam viáveis, essa tendência de culpabilidade mútua, né? Às vezes um projeto ou outro desanda, a gente só escuta falar porque isso não está publicado em lugar nenhum, né? E a tendência de cada parte no projeto é sempre dizer que a culpa é do outro, né? Não sei, eu acho que talvez uma coisa que a gente tenha que pensar mais seja a necessidade de integrar mais Estado, mercado e sociedade dentro e fora do Brasil, né? E aí essa cultura de culpar o outro é muito comum, aí a sociedade diz que o problema é do capital, né? Enfim, e vai todo mundo, e o capital diz que o problema é do Estado, o mercado diz que o problema é do Estado, e não, enfim, é muito complicado resolver coisas quando a culpa nunca é de ninguém, né? E uma necessidade de integração mesmo, que eu falo assim, que dentro do Brasil mesmo, de sentar, de facilitação, né? De tentar colocar essas pessoas para conversarem, para ver o que cada um pode fazer de melhor e o que os outros podem fazer de melhor também, né? Só para fazer um parênteses rápido, a gente não pode esquecer, eu acho que acima de tudo, gente, que Estado e mercado foram duas instituições que surgiram juntas, historicamente falando. É porque muitas vezes eu vejo pessoas falando mal do mercado, falando que querem acabar com o capitalismo, e não entendem que acabar com o capitalismo significa acabar com os Estados. Essas duas entidades surgiram juntas, a gente não pode esquecer que o mercado alimenta a base de impostos do Estado, e impostos esses que, havendo uma mobilização e sendo países democráticos, vão ser utilizados para fazer política social, né? E talvez um aprendizado grande em relação à África hoje, inclusive dos doadores tradicionais, seja esse, de reconhecer que o mercado tem um papel no desenvolvimento africano para criar essa base de impostos e garantir que a cooperação não seja uma coisa assistencialista e sempre dependente de alguém de fora estar colocando dinheiro. Agora, obviamente, a gente sabe que o que vai acontecer com esses recursos arrecadados do setor privado, se o setor privado vai ou não pagar os seus impostos, eu não estou falando que a culpa é desse ou daquele, né? Cada um tem a sua responsabilidade, né? De melhorar, e empresa que vai fazer projeto social na África para poder usar aquilo como paliativo para não fazer o que tem que fazer, que é pagar imposto, criar emprego decente, tudo, não vale, né? Também. Um pouco sobre aí, desafios e oportunidades da cultura e da administração pública no Brasil. Eu não vou entrar nisso, acho que você sabe melhor do que eu, já há uma tendência em várias instituições brasileiras de incorporar a questão da gestão por resultados, né, porque até pouco tempo trendia se tratar a gestão de resultados como sendo uma coisa do neoliberalismo e não sei o quê, de começar a entender o valor disso, de começar a entender o valor do planejamento estratégico também, né, então isso é uma oportunidade. Coloquei um ponto aí sobre a cultura, a psicologia sulina do Brasil, que é uma coisa para a gente tentar fazer uma autocrítica mesmo, né, como é que o Brasil tem essa coisa dúbia no passado de ter se alinhado com o movimento terceiro-mundista. Vocês sabem, assim, na história era sempre o norte, isso ficou muito claro nas conferências sociais dos anos 90, era sempre o norte defendendo direitos de primeira geração, né, democracia, direitos civis, né, e o sul sempre defendendo direitos de segunda e terceira geração, né, direito ao desenvolvimento, direitos sociais, porque em grande medida não eram países democráticos também, né, e um pouco o Brasil tem essa psicologia sulina da época da ditadura ainda, né, que muitas vezes defender muito o direito ao desenvolvimento e focar menos nos direitos de primeira geração. E isso, às vezes, é muito complicado, porque o Brasil é um país democrático,
né? Como é que faz para lidar com isso também, com essas pressões que começam a vir cada vez mais da base a respeito de com quais o Brasil está cooperando, se são países democráticos ou não? Isso é uma questão que a sociedade brasileira quer saber. Num país democrático tem direito de saber, de se colocar, de criticar, né? E muitas vezes as respostas a isso não têm sido exatamente do governo com essa sociedade, não tem sido exatamente um país democrático, né? E aí, por fim, o fortalecimento institucional como mecanismo para a sustentabilidade dos programas e projetos de desenvolvimento, né? E o papel da internacionalização nesse fortalecimento. Aqui eu não estou pensando no Brasil como prestador de cooperação, não, tá, gente? Estou pensando no Brasil em como que, ao prestar cooperação, as instituições brasileiras podem também se fortalecer institucionalmente, né? E isso eu penso muito ligado a um outro traço da cultura brasileira, e eu estou terminando, que é a alta sensibilidade à imagem internacional do país, altíssima sensibilidade. E como que a exposição internacional dessas instituições públicas brasileiras acaba sendo muito saudável, porque lá fora, já que são projetos observados, que estão sendo acompanhados pela mídia internacional e tudo, começa a haver uma preocupação de fato com resultados, que muitas vezes é uma preocupação que não se tem aqui dentro, né? Então, isso querendo, eu estou falando de forma absolutamente, não estou falando que isso tenha sido planejado, um resultado, digamos, não intencional da cooperação, que talvez possa ter efeitos de spillover, que a gente chama em relações internacionais, de transbordamento para a gestão pública em geral, né? Começar a tomar contato com certas metodologias de gestão que podem acabar sendo positivas também para a gestão da política pública dentro do Brasil, né? É isso, gente. Eu realmente planejava falar menos, me desculpem, e queria agradecer mais uma vez pela oportunidade. Bom, obrigado, Yara, pela exposição. Vamos prosseguir com o debate, então. Aqui a Fernanda me passa umas fichas para aqueles que quiserem fazer perguntas que possam ser respondidas depois, né? Mas já temos aqui algumas solicitações de perguntas no plenário, né? Eu peço apenas àquele que pergunte que se identifique pelo nome e a instituição, por favor. Bom dia, eu me chamo Manuel Morim, sou da Fundação Oswaldo Cruz, meio fora aqui na Embrapa, mas nós também, como instituição nacional, nós também tratamos muito da questão da cooperação, paralelamente como a Embrapa também. Parabéns pela apresentação. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta a respeito de um dos seus recentes trabalhos, em que você tratou da fragmentação da cooperação brasileira, das instituições, e também de uma certa falta de transparência, e indica como sugestão uma conferência nacional abrangente em que todas as instituições, e não somente federais, mas também de outras instituições brasileiras, se unam para tratar da questão da cooperação. Eu queria que você desenvolvesse um pouco, falasse um pouco a respeito disso, e também da questão da transparência. Obrigado. Eu respondo no... Pode responder. Tá. Manuel, obrigada pela sua presença também. Essa tá realmente uma das recomendações desse trabalho é que haja essa conferência nacional, né? Isso está muito ligado à ideia também, a visão de que o Brasil precisa construir uma constituency, uma base doméstica ampla de apoio à cooperação internacional, perdão, a cooperação Sul-Sul e a própria cooperação Sul-Sul para o desenvolvimento, né? E obviamente, uma das formas que se tem de criar essa constituency é que essas pessoas que estejam estudando ou trabalhando
com o tema em várias localidades do Brasil, possam sentar e dialogar e chegar, não é só aquela conferência de chegar e falar e todo mundo fala e vai embora, né? A conferência em que as pessoas consigam ali construir bases mínimas de consenso para que a pessoa que vá representar essas instituições, na segunda recomendação, que seria a criação de uma instância que possa propor um marco regulatório, uma política, né, que essas pessoas que estejam ali representando essas outras já vão, de fato, com um diálogo anterior e levando ali bandeiras e consensos mínimos que foram criados, né, e aí a gente está pensando não só nas instituições implementadoras em si, mas também na sociedade civil, na academia, na mídia brasileira, né, que também tem acompanhado esse tema, para que se possa criar mesmo, constituir essa base de consenso de baixo para cima, né. Agora, o que eu penso é que, no caso das instituições implementadoras também, essas instituições implementadoras não poderiam mandar todos os funcionários para a conferência, né. Então, isso seria muito interessante se fosse antecedido mesmo de discussões internas dentro dessas instituições, e que os consensos que são mínimos aí, né, para essa pessoa não ser de fato representativa da vontade da sua instituição. E a expectativa é que possa sair com base nisso, de alguma forma, haver uma incidência de fato na política pública brasileira, porque às vezes uma instituição implementadora sozinha, ela não consegue incidir, mas se ela se articula com outras instituições implementadoras, com ONGs, com a academia, né, e com a mídia, ela já consegue ter uma força muito maior. Obviamente, o melhor dos mundos é que essa incidência chegasse ao Congresso também, né, claro. Okay. E em relação à transparência, eu acredito que falta muito ainda, mas eu acho que é um processo que veio para ficar, eu diria que é uma conjuntura crítica, que é um conceito que a gente usa em ciências sociais. A hora que começa a publicar informação, você não tem como voltar atrás. Porque as pessoas começam a se mobilizar em torno daquela informação, a querer que elas, né, querer continuar tendo acesso a ela, querer saber mais, né, e isso vai alimentando uma pressão de baixo para cima também, para que essa informação continue sendo publicada. Sou muito otimista em relação a isso, de verdade. Temos mais uma pergunta aqui. Meu nome é Alberto Cavalcante, trabalho na Secretaria de Gestão Estratégica da Embrapa, na sede, e sou sociólogo. Uhum. A sua apresentação trouxe coceiras, digamos assim, para os nossos neurônios, o que nos ajuda muito. Viu? Eu quero fazer uma provocação e na sequência, duas perguntas. A provocação, eu vou me basear naquele autor alemão, Georg Simmel, que dizia que a competição é uma forma de cooperação. Não ficou 100% claro para mim, quando você falou, por exemplo, a diferença entre conflito e cooperação, a cooperação como uma saída dos países do norte para evitar o conflito, eu estou entendendo que é o conflito armado, né? Quer dizer, a ruptura das relações. Mas a cooperação, ela não, na minha percepção, baseado nesse autor, não necessariamente ela significa que deixa de existir disputa. Não é? Então, quando eu trago isso, essa percepção, essa maneira de entender a relação entre competição e cooperação, e trago isso, digamos, para um cenário interno, aí eu já não entendo muito claramente o que você quis dizer quando você falou do mutual blaming e a necessidade de integração entre Estado, mercado e sociedade. Porque eu estou entendendo que essa culpabilização recíproca, ela faz parte de uma relação, de um diálogo, e a existência desse diálogo, dessa relação, é uma forma de cooperação, que seria quase impossível numa sociedade plural, você alcançar uma cooperação na qual não existisse disputa. Tá certo? Uma sociedade complexa e plural. Pensando isso em termos de relações entre países, por exemplo, o Brasil tem um contencioso relativamente expressivo com os Estados Unidos, seja em disputas que se tenta resolver governo a governo, seja algumas que não se consegue resolver nessa instância e leva-se a organismos internacionais. A Embrapa, como uma organização ligada ao setor agrícola, tem uma certa percepção e até uma influência nisso, porque
parte, digamos assim, dessas questões surge pelo avanço da nossa produtividade, etc. O caso do algodão, eu diria que é quase clássico. Né? O fato de, por exemplo, talvez o Brasil não ter nenhuma controvérsia com o Nepal não indica que nós temos excelentes relações com o Nepal. Nós não temos relação nenhuma. Quer dizer, a controvérsia, a disputa surge da relação, e aí eu queria chegar na cooperação. Eu quero entender a cooperação, essa é uma provocação que eu te faço, como o estabelecimento de um tipo de ciclo contínuo pelo qual as atividades que se desenvolvem num país se complementam com as atividades que se desenvolvem no outro país, de tal maneira que cada um põe, digamos assim, num determinado momento do ciclo das suas atividades econômicas, põe o seu grão. E aquilo se reproduz continuamente e gera riqueza. Se a riqueza vai ser bem ou mal compartilhada entre os países é outra questão. Mas Adam Smith já sabia ver isso no século XVIII. Tá certo? Então, pensando essas coisas dessa forma, eu observo o seguinte: você falou que no caso do Norte-Norte, para evitar o conflito, desenvolveu-se a cooperação. Os grandes conflitos que o Brasil já teve, que foram os conflitos sangrentos, foram no Sul, especificamente com o Uruguai, Argentina, Paraguai, menos sangrento com a Bolívia. O Mercosul, uma resposta tardia, se você pensar no tempo, mais de 100 anos decorreram entre a última guerra e o início do Mercosul, ele parece que ele tem dificuldade de se desenvolver. Né? Assim é a minha percepção de leigo, digamos assim. Né? Eu vou à Argentina como turista cada 2 anos e eu percebo as dificuldades e as diferenças, inclusive, entre países tão próximos geograficamente e até tão próximos sob alguns aspectos culturais. No entanto, a China é um país distante culturalmente, etc. e tal, politicamente, que eu acho que era um país com o qual não tínhamos relação alguma, ou digna de nota, talvez 25 ou mesmo 20 anos atrás, hoje é o maior parceiro comercial do Brasil. Se ele é um parceiro comercial, está havendo algum tipo de cooperação naquele sentido que eu digo. Quer dizer, o Brasil entra com alguma coisa, a China compra, vende e tal, e estabelece-se um ciclo contínuo que ajuda a criar riqueza aqui e lá, sempre sem discutir se quem está levando mais vantagem. Como que você explica, como que você vê essa diferença da capacidade de relação entre o Brasil e os parceiros do Mercosul, especialmente a Argentina, e Brasil e China? Por que aparentemente está dando tão certo num caso e não está dando certo no outro caso? Dentro dessa sua armação conceitual e tal. Alberto, muito obrigada pelas perguntas, são realmente provocadoras e acho que debate é isso, né? Sem te interromper, Yara, eu queria só que você fosse um pouco mais rápido, são vários os inscritos que ainda se seguem. Tá certo. Alberto, a questão do conflito, a teoria de relações internacionais tradicionalmente não dava espaço para cooperação. Tá? Eles falavam que a cooperação ia sempre ser uma coisa temporária, um país se junta a outro para combater um terceiro e aquilo se desfaz. A teoria sobre cooperação de relações internacionais teve que dialogar com essa anterior, que dizia que não era possível cooperar. E aí, com isso, eles começaram a dizer que a anarquia induzia os estados à cooperação e não ao conflito como a anterior. E essa indução vinha justamente da sombra do conflito armado para eles. Então, eles vão dizer, a cooperação não é uma opção, ela é um imperativo se esses estados quiserem não só sobreviver, mas também prosperarem. Já entra um elemento aí do bem comum. E é só desse ponto de vista que eu entendo que como que o Sul vai explicar a sua cooperação se não tem essa sombra de conflito. Né? Que aí da necessidade de tentar buscar outras abordagens mesmo. Minha fala foi só nesse sentido. Agora, essa questão que você colocou do Zimmel é brilhante, é isso. As coisas, elas vão juntas. A gente sabe, a gente que trabalha com cooperação, mesmo com essa parte de cooperação de assistência, sabe que existe muita competição entre agências doadoras, né, não dá para você dizer mais que é só uma coisa ou outra, e essa competição, ela é real. Sobre eu vou tentar ser rápido e depois a gente pode conversar mais, se o senhor quiser. Sobre essa questão dos conflitos no Brasil, isso muitas vezes explica até por que a Ásia foi capaz de se integrar tão mais do que a América Latina, porque essa sombra do conflito está ali muito presente, né?
E às vezes é justamente o conflito, a sombra do conflito que obriga a cooperação. Torna a cooperação imperativo. A questão que eu estou colocando é essa, para a gente pensar como é que a gente consegue tornar a cooperação um imperativo, sendo que não há essa sombra de conflito. E aqui no caso do Brasil é isso, tem toda essa ideia de que o Brasil é um país pacífico, de que a América do Sul e o Atlântico Sul é uma zona desnuclearizada, né? O raciocínio é todo outro, né? Mas como é que você faz para que isso então não seja só um projeto de governo, um projeto de um governo, se sustente ao longo do tempo? Acho que a pergunta é essa. Sobre o Mercosul e a China, se o senhor não se importar, eu vou preferir não responder, porque eu não sou especialista nem em uma coisa, nem em outra. Mas a gente pode conversar. Uma pergunta aqui do nosso lado direito. Bom dia. Aqui, parabéns pela apresentação, Yara. Meu nome é Luiz Henrique D'Andrea, sou chefe da Assessoria de Cooperação Internacional da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. É uma escola de governo ligada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Aproveitar um pouco esse gancho da sustentabilidade da cooperação e um pouco da sua apresentação, quando você coloca que, de fato, não havia uma estratégia de cooperação, mas os órgãos públicos brasileiros foram aprendendo, se capacitando com a cooperação internacional, numa forma de dupla via, ou seja, nós capacitávamos, mas também somos fortemente capacitados pelas atividades que a gente pratica. A ENAP colaborou e tem colaborado com essa formação e capacitação e aperfeiçoamento dos servidores públicos brasileiros. Montamos um curso, na verdade um programa de capacitação em cooperação internacional, regular agora a partir de 2013, temos oferecido com alguns custos, digamos assim, algumas dificuldades, uma turma por ano. Pretendíamos ofertar até 2 turmas por ano, capacitando pessoas ligadas às áreas internacionais, dos ministérios e órgãos públicos. Tenho certeza que muitos aqui já frequentaram os bancos da ENAP, mas também pessoas que são os técnicos brasileiros que vão a campo. As áreas que, de fato, levam e trazem os conhecimentos do Brasil, ou seja, os técnicos brasileiros. Aqui na Embrapa, tenho certeza, os técnicos que trabalham com sementes, de fato, o objeto da empresa. A minha pergunta, um pouco voltando a essa questão da sustentabilidade, e também a questão dos dados que nos traz o COBRAD. O COBRAD, com todas as suas imperfeições, também faço um elogio à iniciativa. Obviamente que há muito que se aperfeiçoar ainda, mas um elogio à iniciativa porque ele nos mostra uma tendência, nos mostra uma fotografia e uma tendência. E os dados do COBRAD 2010 e os dados do COBRAD 2011, 2012, provavelmente vão começar a mostrar uma certa diferença de rumo. E quando os dados do COBRAD 2013 surgirem, eu suspeito que, de fato, a nossa cooperação vai, de fato, despencar nos seus números. Isso me leva a uma preocupação enquanto agente público que trabalha numa escola de governo, que oferece capacitação. Vimos uma mobilização fortíssima dos órgãos enquanto capacidades instaladas, fortalecimento institucional para essas atividades, mas vejo com preocupação também uma certa desmobilização dada a fragilidade das nossas políticas voltadas para o setor. Ou seja, não há sustentabilidade, não havia uma estratégia, era o momento de se construir uma estratégia, não há uma sustentabilidade dada, o orçamento público para a área é claramente declinante, né, só se perceber nos orçamentos os orçamentos da Agência Brasileira de Cooperação. E a minha pergunta para você, que é uma pesquisadora, que levanta números, que contacta talvez um número maior de instituições até do que uma própria instituição de capacitação como a ENAP, pesquisando e torturando às vezes os números ali, existe uma desmobilização já visível por parte dos órgãos, dada esse declínio de orçamento, declínio de capacidade de atuação financeira por parte dos órgãos que financiam, de fato, uma cooperação organizada, que vou dizer, a Agência Brasileira de Cooperação. Existe já uma desmobilização dos órgãos enquanto capacidade instalada? E como é que você enxerga essa desmobilização nesse
rastro que você veio traçando na sua apresentação de aprendizado. As nossas instituições vieram aprendendo, e agora existe uma quebra, uma inflexão. Como é que você enxerga essa desmobilização enquanto burocracia que você mencionava nos seus desafios, que aprendeu muito em relação ao exterior, a países? Como é que faz? Dá um exemplo claro. Moçambique, a ENAP fez um projeto com Moçambique, avaliamos o projeto com Moçambique, teríamos possibilidade de continuar o projeto com Moçambique, no entanto, a crise nos derrubou e o projeto não foi adiante. Temos uma excelente experiência, temos uma experiência pioneira de avaliação de projetos na área da cooperação Sul-Sul, e infelizmente não podemos continuar numa fase 2. Isso leva a uma desmobilização em ambos os lados da ponte? Obrigado, Luiz Henrique, talvez a título de esclarecimento geral e também para o pessoal que está na internet, antes de você responder, só nos explica o que é o COBRAD, nem todo mundo conhece, está familiarizado com a sigla. Claro. Então, o COBRAD é um relatório histórico, liberado em 2010, que reuniu os dados de 66 instituições federais envolvidas na cooperação, os números, né, os gastos realizados por essa instituição, né, em 5 modalidades, a cooperação técnica era uma delas, mas também incluiu outras modalidades, e agora, depois de muita espera, saiu o segundo, né, mas referente aos dados de 2010 só, né, Luiz? Foram 2 anos, tá. Esse é porque saiu um esses dias que eu achava que era só de 2010, referente ao ano de 2010. Vai sair de novo, já está saindo, ótimo. Luiz, um luxo, que fico muito contente de saber que você está aqui também, como fico contente de saber que o Manuel está, né, ver as pessoas de outras agências que também estão envolvidas, participando desse processo, e vejo, sim, acho que essa desmobilização, ela, apesar dos números não terem sido publicados, ela está muito clara no lado financeiro, né? Aquela expectativa que se tinha de aumento do orçamento da BC em 2011 não se concretizou, aquele orçamento ele foi congelado, né? Há uma tendência do governo sempre a cortar gastos com diárias, em geral, né? Não só da ABC, mas isso obviamente atinge justamente as áreas que se baseiam mais nesse tipo de gasto. Acho que isso ficou claro, que há uma desmobilização dos recursos do orçamento para isso. Vi que houve tentativas de as instituições continuarem mesmo que seja utilizando recursos próprios, contribuindo para organismos internacionais, para poder voltar para essa contratação, mas sem necessariamente passar pela BC. Então, essas instituições tentaram continuar de outras formas, no que elas foram cerceadas também, pelo menos se a gente vê a LOA, a Lei de Diretrizes Orçamentais LDA, né, a lei mesmo, de 2013, a gente já tem um item proibindo contribuições para organismos internacionais que não sejam as ordinárias. Então, a gente vê que, de fato, o governo está espremendo essa agenda e as agências estão buscando outras formas, né? Outra coisa que a gente notou nessa última pesquisa também, que a partir de 2011, o Congresso passou a querer também aprovar ajustes complementares, e não só os acordos gerais de cooperação. Então, há uma tentativa, de fato, clara, na minha opinião, por esses 3 dados de limitar os recursos para essa agenda, né? Sem falar da nova ABC, que poderia ser tirada, enfim, e adquirir outra conotação. E eu acho que a gente até um pouco já conversou sobre isso antes. Eu acho que da forma como estavam essas instituições, estavam muito absorvidas por demandas que eram crescentes e não tinham tempo para parar para digerir as lições. Então, eu acho que um lado positivo dessa desmobilização é que é um tempo para as instituições implementadoras pararem, respirarem, refletirem e ver como que essa agenda pode ser complementar às prioridades do novo governo, né, como que essas lições elas podem ser retroalimentadas dentro da organização e eventualmente comunicadas com outras instituições, que eu acho que esse processo está acontecendo até na Casa Civil,
né? E acho que é isso, tem o tempo de reflexão e de reação. E sou otimista, por incrível que pareça. Bom, nós temos uma pergunta que nos chegou por e-mail do colega Cláudio Bragantini. Obrigado, Cláudio. Yara, ele faz uma consideração e uma pergunta bem rápida. Como não foi dito nada sobre cooperação Sul-Norte-Sul, eu pergunto se você acredita nela. A cooperação Sul-Sul ocorreu quando faltaram recursos do Norte, e a cooperação Sul-Norte-Sul se baseia, ou se basearia, no uso desses recursos do Norte. Cláudio, obrigada pela pergunta. A cooperação Sul-Sul acontece quando faltam recursos do Norte. E isso eu não sei exatamente. Se você não acredita na cooperação Sul-Norte-Sul, e se essa cooperação, para ser efetivada hoje, ela dependeria de que os países do Norte, se ela seria novamente baseada no uso dos recursos dos países do Norte. Eu acredito que não. Essa questão de acreditar ou não acreditar, assim, na verdade, eu não sou muito exatamente de bandeiras, não. Acho que cada coisa ela pode ter um lado bom, um lado negativo, e não é porque é norte-sul ou sul-sul, ou, né, acho que é uma questão empírica mesmo. Eu não sei se isso poderia ser com os recursos do Norte. Outro dia foi publicada uma matéria, agora eu não me lembro onde, falando sobre as ONGs internacionais reabrindo as portas no Brasil para captar recurso aqui, né? Então, eu acho que, para mim, isso é um sinal de que essas burocracias não vão continuar sobrevivendo mais com os recursos dos países desenvolvidos. O que é interessante nesse processo, gente, é a gente começar a ver como que, justamente porque esses países emergentes começam a ter mais recursos para financiar essa cooperação, eles começam também, finalmente, a ser capazes de influenciar as normas também. Porque, quer dizer, uma questão de economia política quase, né? O poder, as normas são em grande medida função dos países que têm condição de arcar com aqueles caminhos, né? Então, acho que a gente está tendo um movimento de movimentação de placas tectônicas na cooperação internacional para o desenvolvimento. No início acharam que era o DAC da OCDE que ia tentar socializar os países do Sul, que a gente vê muito claramente hoje é que o DAC está sendo socializado pelos países do Sul, revendo a sua agenda, dando um componente maior para o aspecto hard do desenvolvimento, as agências de cooperação dos países desenvolvidos sendo reformadas para poder incorporar esse aspecto hard também dos investimentos, do comércio. Não sei se vocês estão acompanhando, né? Mas é isso, as normas estão se movendo, a forma como se vê o mundo está se movendo, porque quem está bancando o custo são países que sustentam, os países lá da psicologia do Sul, da identidade do Sul, que sustentam valores diferentes em relação a essa ordem do que dos passados, né? Então a gente fica ansioso aí para ver o que vai acontecer. Nós vamos pegar duas perguntas simultaneamente agora, okay. Yara, para acelerar um pouquinho as respostas da senhora de Negro e do Fernando aqui do CECAT em seguida. Bom dia a todos. Meu nome é Kelly Silva, eu sou professora do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília e pesquisadora em produtividade do CNPq. Yara, eu tenho 4 observações e perguntas para apresentar a você. Primeiramente... Só um instantinho, desculpa, mas eu gostaria que você priorizasse elas, porque há vários outros inscritos. Você pode deixar essas perguntas por inscrito, a Yara te responde mais tarde. São todas perguntas telegráficas, na verdade. Então tá ótimo, obrigado. Não tem em seguida o Fernando faz a pergunta dele. Aqui não. Bom, a primeira delas diz respeito ao arcabouço teórico que você disse que está construindo para dar conta dos vários aspectos da cooperação. E você disse, então, que estava dialogando com a teoria da psicologia, etc, etc. Eu ia te sugerir também que dialogasse bastante com a antropologia, particularmente com um antropólogo, que é um clássico na literatura, Marcel Mauss, que escreveu sobre a dádiva, e sobre ele, inclusive, eu escrevi um artigo que se chama Cooperação Internacional como Dádiva, onde eu tento dar conta dessas múltiplas dimensões da cooperação e como os efeitos, entre outros, de reconhecimento, mas de poder em todos os seus aspectos são produzidos, né? E, em decorrência dessa observação, me chamou a atenção a sua afirmação de que a literatura sobre aid e desenvolvimento estaria focada, sobretudo, nas motivações dos atores, né, nas ciências sociais. E, bom, eu discordo
plenamente dessa sua percepção, sobretudo se a gente levar em conta a literatura da antropologia sobre isso, que é, enfim, enquanto antropologia baseada em trabalho de campo e tem focado as suas análises na discussão dos efeitos da cooperação e não das suas motivações, né? E, em decorrência dessa abordagem, eu acho que um dos grandes inputs da antropologia para esse debate é mostrar como que os efeitos que mais se impõem nas práticas de cooperação são os efeitos colaterais, né? Que são aqueles que estão fora dos projetos, né? E que têm muitas das vezes a ver com produção e reprodução de elites, né? A terceira observação diz respeito ao lugar em que na sua fala ocupou a problemática do poder. Você pontuou a presença do poder quando você trouxe à discussão a abordagem da cooperação como uma estratégia de soft power. Mas, enfim, me parece que a gente ganha mais analiticamente em olhar para a presença do poder, estruturando toda a prática da cooperação, olhando a cooperação como um regime de poder que começa nas disputas internas e vai até a ponta dos projetos, né? E, por fim, eu acho que tem algo que tem pautado a observação das várias pessoas que se colocaram aqui, que diz respeito ao seguinte: as práticas de cooperação internacional são, entre outras várias coisas, meios para a construção e reconstrução dos Estados nacionais, né? Existe aquele momento do tipo, agora nós somos grandes, enfim, vamos prestar cooperação. Os Estados se fazem grandes e se engrandecem com a cooperação também, né? Eu acho isso muito interessante, a gente pensar nos processos de transformação pelos quais o Estado brasileiro tem passado com base na exposição à cooperação. Acho assim, uma agenda de pesquisa muito legal. Era isso, obrigada. Fernando, também seja breve, rapidamente. por favor. Eu sou Fernando Elo, aqui do SECAD, pesquisador. Eu acho que vou aprofundar um pouquinho a fala da colega aqui, tentando articular a questão estratégica, de construção de estratégias de cooperação, que você falou que meio que as coisas vão andando e vão se construindo e se retroalimentando ao andar, essas estratégias, né? Como pensar essas estratégias articulando com a intencionalidade, não é? Quer dizer, porque eventualmente o que a gente vê na cooperação, você chega com garfo, mas hoje é dia de sopa, vamos dizer assim, não é? Então, as intencionalidades nem sempre estão conectadas. Você se desconecta nas diferentes intencionalidades dos diferentes países envolvidos, né? Então, eu queria que você articulasse isso com a estratégia, um desenvolvimento de uma estratégia de approach de determinado caso específico de determinado país, e a questão do que é tácito e do que é explícito nessa relação, né? Quer dizer, eventualmente, existem coisas muito explícitas, mas existem muitas coisas tácitas, né? Ok. Kelly, fico feliz de te conhecer, conheço seu trabalho, mas não te conhecia pessoalmente. Queria te agradecer pelas suas colocações. Acho, sem dúvida, que a antropologia, eu tenho uma lacuna, até na minha tese, no que eu já publiquei sobre ela, justamente desses estudos antropológicos, mas que eu fiz questão de puxar uma nota e mencionar o seu trabalho, porque eu conheço e acho que tem essa questão da dádiva, eu tenho usado não, enfim, me referir a ela como sendo um mecanismo iniciador das relações sociais, né? Como eu estou falando que esses países estão pautados pela indiferença, o gift, né, o presente, ele vem como um mecanismo iniciador. Agora, se ele vai gerar uma relação de poder ou não, vai depender justamente das trocas e de que elas sejam simétricas, né? Se um país dá demais e se coloca nessa posição de que eu sou altruísta, de que eu não quero nada de volta, você introduz uma relação também de poder, né, e de como que a cooperação sul-sul fica nisso, né, fica nessa questão. Em relação aos trabalhos, sem dúvida, eu mencionei no início que há muitos trabalhos mais preocupados com o efeito, a relação entre cooperação e desenvolvimento, mas que ainda predomina um pressuposto na cabeça de vários teóricos e de praticantes de que o resultado da cooperação é diretamente proporcional
benevolência da sua intenção. Quer dizer, quanto mais melhor a intenção, melhor o resultado, né? E isso é uma coisa que desvirtua, porque eu acho que no fim é isso que você falou, a gente tem que preocupar é com o resultado, né? E como é que as duas partes se colocam nessa questão do resultado. Em relação a essa questão do poder, sem dúvida, há várias dimensões que podem ser exploradas, mas fico, às vezes, um pouco reticente com as abordagens da antropologia pelo seu caráter, assim, muito excessivamente crítico. E eu acho, assim, a cooperação é uma coisa que acontece, sempre aconteceu e que está acontecendo entre os países do Sul. Será que essa crítica excessiva... Em que medida que ela contribui, já que é uma coisa que está acontecendo? Será que não tem como se colocar no meio termo de contribuir mesmo, de tentar melhorar essas práticas? Porque a hora que eu acho que fica excessivamente crítica, fica parecendo um negócio que tem que acabar com elas. Mas elas não sei se existe a possibilidade delas acabarem, assim, e não existindo essa possibilidade, tendo muito claro que o desejável e o possível, né, são coisas diferentes, como é que talvez a antropologia brasileira pudesse contribuir mais mesmo para esses projetos que estão acontecendo em campo, sabe? E não ficar muito nessa tarefa de só falar que é tudo poder, né? E de tentar contribuir mesmo, como é que pode melhorar, né? E os antropólogos são a classe no Brasil que estão acumulando mais conhecimento sobre esses países. Eu sou, inclusive, a favor da constituição de uma rede entre eles. Ninguém entende tanto do Mali quanto a minha colega antropóloga que estuda em Embrapa lá, no Brasil. Eu digo isso com muita, assim, na academia brasileira, né? Então, como é que de alguma forma, a gente consegue retroalimentar também esse conhecimento que está sendo constituído? E eu sei que, às vezes, na cabeça do antropólogo, isso vai ser retroalimentado em um projeto de poder também, e tudo, mas é isso. Eu acho que é possível haver esse diálogo maior. Espero que aconteça, né, dos antropólogos do desenvolvimento, né. Em relação ao Fernando, estratégia, como articular com a intencionalidade, obviamente, cada país tem a sua intencionalidade, e cada grupo que está negociando tem a sua específica, né, e às vezes a gente está vendo choque de intencionalidades agora, com o ProSavana, né, como que foi... Enfim, que surgem novas intencionalidades aí também, que querem participar desse processo também, né, como é que a gente retroalimenta isso e garante que outros projetos tenham aí os elementos de todas as partes no diálogo desde o início, né, essa questão do tácito, do explícito é isso me leva muito à questão da teoria social, mais uma vez, que em relações que estão se iniciando, é tudo muito tácito, porque você não sabe o que esperar do outro, e ao mesmo tempo, se você fizer essa barganha, olha aqui, eu estou te fazendo cooperação técnica, você vota aí no candidato brasileiro, pega muito mal, né? Então, o elemento do tácito, ele é muito presente, da surpresa, você não sabe exatamente, você não pode barganhar antecipadamente certas coisas, senão você compromete a própria legitimidade da sua cooperação, né? Enfim. Bom, nós temos mais 3 inscritos, o Dr. Prado e o André está passando, então temos o Prado e o Max Lombardo aqui, do DFID. Obrigado. Posso? Pode. Antônio Carlos do Prado, da Secretaria de Relações Internacionais da Embrapa. Primeiro, parabéns pela sua palestra, a forma como você fez o apanhado, vamos dizer assim, dessa retrospectiva toda do que é cooperação internacional e como é que o Brasil evoluiu nisso. Eu achei muito bom. Eu tinha uma provocaçãozinha, e depois de ter ouvido alguns colegas e também a sua colocação, sobre, vamos dizer, fortalecimento institucional ligado à internacionalização. Acho que você deu um destaque a isso, no que diz respeito a instituições que vêm se fortalecendo no Brasil e que estão muito ligados a um processo de internacionalização. Você acompanha aí diversas instituições brasileiras, eu sei disso, ligadas a esse, vamos chamar assim, processo de internacionalização dessas instituições. Instituto Oswaldo Cruz, outras, Embrapa, ela própria. Você se referiu também a como é que, às vezes, determinadas mudanças, aí você botou, entre aspas, vamos dizer assim, vontade política de presidência da República, etc., como é que muda a orientação, como é que muda, vamos dizer assim, ênfase em atuação nessa área de cooperação internacional. O colega da ENAP falou
de desmobilização, ruptura, etc., do ponto de vista de descontinuidades em termos de maior uso de recursos para cooperação internacional em diversas instituições, etc. A minha pergunta para você é a seguinte: você que acompanha essas diversas instituições, eu acho que no caso da Embrapa, que é de fato uma instituição que a cooperação internacional foi extremamente forte para o seu desenvolvimento, houve uma ruptura muito forte agora, que implicou em mudança administrativa na Embrapa. Quer dizer, politicamente o governo resolveu trocar uma administração, né, por uma outra, ligada à questão internacional. Né? Será que tem mais coisa? O que explica isso? Você falou que pode ser uma colocada de pisar no freio, uma rearrumação, pensar e tal, mas o que pode estar por trás disso? Quer dizer, a Embrapa é uma instituição que vinha ou que vem com um processo de fortalecimento institucional muito forte ligado à internacionalização, e o governo, nessa parada entre aspas, que houve agora, põe o pé no freio, muda uma administração politicamente, né, ligada a essa questão da internacionalização. Será que tem, em paralelo, alguma outra instituição que vem se internacionalizando, sofreu esse tipo de ruptura? A ABC, ela própria que está se falando aí, mudar tudo. O que explica? É só parar, só pisar no freio para pensar, ou tem mais alguma coisa? Era isso, obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado pela sua pergunta. Pois é. Eu acho que a gente tem que admitir uma coisa, gente. A democracia brasileira, a redemocratização brasileira ainda é muito recente, né? E eu estou dizendo isso porque as instituições ainda acho que não tiveram muito tempo para se fortalecer, na verdade. E isso é uma coisa da cultura política brasileira também, né? O foco muito forte no presidente da República. Cada novo presidente da República vem com o seu próprio projeto de desenvolvimento e de política externa, né? Isso está em legislação infraconstitucional. Quem define a política externa brasileira não é o Itamaraty, é a presidência da República. Né? E é isso que aconteceu na Embrapa, aconteceu em outras instituições. Em cada novo presidente, esse novo presidente vai estabelecer uma nova cabeça para várias organizações, e essas organizações vão estabelecer novas cabeças também para mudar. Quer dizer, e a instituição, ela não pode ficar em área nenhuma, né? Só na política externa, não. Ela não pode ficar à deriva, assim, porque isso até prejudica os esforços de planejamento estratégico. Faz o planejamento, mas para que eu vou estabelecer metas e fazer um monitoramento disso, se eu já sei que no próximo presidente vai trocar a cabeça dessa instituição? Você não cria, não gera instituições fortes. Agora, para não atribuir a culpa a fora e tudo, eu acho que isso é uma coisa clássica também de teoria política. A gente tem que ver que as instituições mais vulneráveis são aquelas que estão fraturadas dentro delas próprias também. Então, eu acho que é isso. A gente sabe que houve grupos dentro da Embrapa que ficaram muito contentes com essa nova transição também. Então, eu acho que o fortalecimento tem a ver com isso, né? Vamos conseguir deixar as divergências de fora, estabelecer bases mínimas do consenso para a gente lutar como instituição pela permanência desses consensos através das administrações, né? Não sei se eu sou muito ingênuo de pensar que isso é possível. Eu acredito que seja. Obrigado, Yara. Uma última pergunta, então, do Max Lombardo. Olá, Yara. Oi. Bom, além dos parabéns, eu queria dizer que, ao falar de país do sul, do norte, né, do centro, esquerda, direita, na verdade, a gente tem que se lembrar sempre que operamos todos esses países em um contexto cada vez mais global, né? Estão todos interligados. Algumas agências de cooperação internacional, entre as quais algumas que você mencionou, e o DFID, certamente, hoje em dia operam cada vez mais com desafios globais, né? Então, que transbordam, né, que transpassam as fronteiras, né? E isso significa a necessidade de se engajar para causas, né, de interesse comum, né, como a luta à pobreza, à fome no mundo.
E o Brasil, a gente sabe que desempenha um papel muito importante, inclusive a Embrapa, né, justamente que também tem parceria com o DFID, entre outros, tem justamente esse papel muito relevante em compartilhar com outros países, né, sob demanda desses outros países, em técnicas de agricultura tropical e em possibilidade de alimentar o mundo, né, o mundo do futuro, né. Então, o Brasil desempenha um papel que não pode ser diminuído, desvalorizado, ao contrário. Então, nesse contexto, é importante, eu acho, que as instituições públicas brasileiras, em particular as agências como a Embrapa, Fiocruz, Senai, etc., que têm desempenhado um papel muito importante em nível doméstico, né, brasileiro, venha um pouco mais ao público, né, para divulgar e sensibilizar a opinião pública sobre a importância de se fazer a cooperação internacional para o desenvolvimento nesse contexto de desenvolvimento global. Porque, justamente, como o Brasil não é mais um país que apenas recebe, né, recursos de fontes externas, né, na verdade, cada vez mais está utilizando também recursos para promover a cooperação técnica, né, aí deve-se pensar, nesse caso, em promover uma cultura maior, né, do público em geral, e isso pode ser feito de várias formas, né. Uma das formas é a conferência, né, nacional, só que nesse caso a gente tem que pensar, a gente, não é todo mundo aqui, deve pensar que, obviamente, uma conferência, um evento em si, não vai ser determinante se não houver algum tipo de desdobramento depois, né, algum follow-up. Nesse sentido, o Brasil também tem ótimos exemplos para compartilhar com o mundo, né, e para construir cada vez mais aqui dentro do Brasil. Então, o Conselho Nacional, por exemplo, de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, assim como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, são exemplos de instâncias permanentes, né, de diálogo permanente do governo brasileiro com os vários setores, né, da sociedade, que deveriam ser replicadas para a cooperação internacional. Então, uma instância permanente de diálogo que possa ser realmente abrangente, como você falou, Yara, e possa trazer os vários atores, não apenas o governo, a sociedade civil, mas também e principalmente os novos atores de cooperação internacional, como o setor privado, né, e como a universidade, né, a academia, né, pelo menos em fornecer insumos para o debate, dados, estatística, etc. O IPEA, a ENAP, né, então organizações que também promoverem a capacitação, né, dos funcionários públicos brasileiros. Então, nesse sentido, eu acho também que o fato que no Brasil, diferentemente de outros países que têm uma tradição talvez mais antiga de cooperação internacional, e com isso não apenas o Reino Unido, mas também Estados Unidos, também países até agora mais emergentes, digamos, tem promovido também a questão da doação, né, que vem do particular, do indivíduo, né, então, infelizmente no Brasil não tem, né, me parece uma lei que determina, por exemplo, um abatimento nos impostos, né, para quem doa para a cooperação internacional. E isso surge também do fato que justamente não há um quadro, um arcabouço legislativo, né, não há os instrumentos às vezes suficientes, mas certamente antes de tudo isso, eu acho que por isso que devemos construir também, com base nos estudos da antropologia, da cultura, de vários setores, uma percepção pública, né, sobre por que é importante fazer cooperação, principalmente num contexto de crise econômica, crise financeira, né, porque em países como os Estados Unidos e outros, né, sempre que tem uma crise, a primeira coisa que se corta de gasto é contribuição para outros países, né, e na verdade, sabendo dos desafios globais, deveria ser o contrário, né, porque o que a gente deixa de fazer com outros países pode depois ser um problema, tanto em termos comerciais quanto em termos políticos, né, e pode gerar os futuros conflitos, não necessariamente armados. Obrigado, Max. Max, obrigada pela sua presença também. Eu acho que você falou tudo, assim, eu não, na verdade não sabia, mas imaginava, né, que não existe uma estrutura de incentivos para praticar a filantropia no Brasil. Imagino que se tivesse, o Brasil seria um país de fato mais filantrópico, né, porque tem um ranking internacional de filantropia, o Brasil está entre os últimos. Acho a experiência do Conselho muito válida, né, porque senta no mesmo nível que outros parceiros governamentais, por exemplo, nesse projeto do PAA, né, e participa, acho que é um laboratório, né,
para a participação mais ampla da sociedade civil. E essa questão de comunicação com o público eu acho fundamental, Max, mas eu acho também que está faltando um passo anterior, como eu estava falando ali na resposta ao Prado. Eu acho que falta uma comunicação interna antes. Essas instituições, elas não podem fazer a mesma coisa que o policy lending, ou que seria aí um efeito bumerangue, talvez. Você mobilizar a sociedade em prol de uma agenda, que é uma agenda só de parte dessa instituição, pode favorecer a polarização ainda mais nessa instituição, você está entendendo? Então, eu acho que essa agenda de comunicação ela já tem que ser com base em consensos mínimos construídos dentro dessa instituição. E eu acho que talvez faça mais sentido esses consensos mínimos gerarem mais uma espécie de uma estratégia de internacionalização, em que a cooperação técnica seria um dos aspectos, do que só uma estratégia de cooperação técnica, porque há muitos setores dentro das instituições públicas brasileiras que se opõem a isso, né, então, mas que são a favor de outro tipo de inserção internacional. Como é que você conjuga todas essas vozes numa única estratégia, né? Eu acho que teria que se pensar mais em uma estratégia de internacionalização, sendo a cooperação técnica uma das linhas. Né? Ok, eu agradeço então, nós avançamos em cerca de 15 minutos o tempo, não sem motivo, nós começamos no horário e obviamente por causa das perguntas e do interessante que é o tema e da qualidade da apresentação e das perguntas que a Yara fez para todos nós, ou daquele pensamento que ela deixou para que a gente possa trabalhar um pouco melhor a partir de agora, com tudo aquilo que foi dito, perguntado e respondido. Então eu agradeço às pessoas que estão nos assistindo via remota por YouTube, agradeço aqui aos presentes, agradeço ao Manuel, Alberto, Kelly, Fernando, Prado, ao Max, ao Luiz que já saiu, e ao Cláudio Bragantini pelas perguntas, e especialmente a Yara pela apresentação. Um agradecimento ainda ao André Duzi pela SRI, a Adriana Lombardo aqui pelo CECAT, que nos brindam com essas oportunidades realmente muito boas de discutir, de repensar, de parar um pouco para olhar para os fundamentos teóricos e conceituais do que é o nosso trabalho de cada dia. Nós estamos já na segunda palestra desse nosso ciclo de debates, outras duas virão, e eu espero continuar contando com a presença de vocês e de outros colegas que na próxima data poderão estar disponíveis. Então, nós temos um presente para você, Yara, como agradecimento. Obrigada. Nossa. Obrigada. E, bom, da Embrapa e uma lembrança do... Coisa boa. Deixa eu te falar. Muito obrigada, Paulo. Vocês falam no microfone, senão não me escutam E de casa. esse presente é para você também. Bom, um presente para a Yara da Embrapa, outro aqui do CECAT pelo ciclo de debates. Eu também ganho um presentinho como moderador. E, de novo, Yara, muito obrigado. Obrigado a todos. Esse vinho é uma edição muito especial para a gente. Além de ser da Embrapa, as aquarelas que desenham são de plantas do Cerrado, de uma artista aqui de Brasília, na verdade uma tcheca chamada Teresa Pech, que mora aqui há muito tempo. E ela